ele toda hora que ele caía com os zagueiros, ele derrubava um, chutava, a bola prensada e entrava, e era 3 pontos, 1-0 gol de Diego Costa. E não precisava construir muitas vezes o gol para ele. Não. O time estava pronto para isso, mas às vezes não. Era bola para cima, espirrou, ele ia lá, 1, 2 e fazia o gol. Impressionante. Você acha que se ele tivesse 100% naquela final da Champions contra o Real Madrid, na primeira, ele foi o que mais fez falta. Ele e o Arda, né? Teria sido diferente. Não dá pra dizer, porque assim, o Real Madrid, eu lembro que uns dias antes da final, né, o Xabi Alonso estava suspenso. E aí os caras falaram, se fosse para escolher um jogador para não jogar a final, o Xabi Alonso, que era o cérebro daquele time. E ele não jogou, e a gente não teve o Diego Costa, que é o cara que faz gol. Não dá pra dizer, porque o jogo só se joga uma vez, mas com certeza se os dois estivessem no campo, nós íamos ter mais chance. Mudou tua forma de ser, essas duas, foi uma pancada forte, né? Perder essas finais na Champions, de enxergar o futebol, de ser algum grande aprendizado pra vida, assim, essas finais? Mudou. É um trauma grande, né? Uma dor que não tem cura. Volta e meia, eu lembro desse jogo, eu evito o pensamento, esses jogos, né? Na final, mas eu vou falar, e ainda mais agora como treinador, e eu estava contando para ti antes, a derrota como treinador, ela dói muito mais, é uma derrota muito solitária, é uma derrota... Cara, eu achei isso aí forte. Para os treinadores que passarem aqui, você faz essa pergunta, como é que é a derrota como treinador? É uma derrota... Porque eu sei como doía a dor da derrota, né? Do jogador assim, você falou para mim quando eu perguntei muito mais. Não tem comparação. Caraca! 100 vezes mais. Como jogador, se você joga bem e perde o jogo, tu vai com a consciência pra cama e fala, mas eu fiz a minha parte. Um pouco, não tem? Esse pouco de egoísmo tem. Mas eu fui o melhor, eu fiz meu gol. Tem. Mas a torcida tá te dando moral, o time perdeu, mas o Diego foi bem, ele se salvou. Beleza, então tem isso, o treinador não tem. E passa a sensação de que você tá errado, você tá mal. Então, as 2 derrotas da Champions me fez refletir tanto sobre a minha vida, sobre o meu comportamento, sobre as coisas, os meus pecados, as minhas falhas, que me transformou no melhor ser humano. Eu falo, cara, se eu sendo desse jeito aqui, que na minha visão, né, o mais correto possível, não foi suficiente, tem que ser ainda mais. Porque é o único caminho, né, fazer o bem. Não vejo outro caminho, senão você ter sucesso e não fazer o bem para as pessoas. Então, na minha cabeça, aquilo tinha que ser, voltar de outra forma para mim. E foi a Libertadores aqui com o Flamengo, né? As 2 Libertadores, 2 finais de Champions, 2 Libertadores. Perdemos uma final de Libertadores pro Palmeiras, que também doeu muito e nos fez refletir muito. Ou você não lembra lá em Montevidéu, no hotel? Aquilo lá é um trauma que não tem preço. Você perder uma final, olhar a cara do Renato Gaúcho do jeito que ele tava. Depois cara, do jogo, sensacional também, Renato. Espetáculo. Pô, que cara espetacular. Merecia aquele título e jogamos muito aquela final e perder por uma linha fina que é a vitória e a derrota faz você refletir. Só que aí que às vezes você não controla o resultado, você controla a maneira que você vai ganhar ou vai perder o jogo, mas o resultado você não controla. Então